cedo, então tem que aproveitar a oportunidade, né? E a gente sempre que eu sempre tô atrasado, então agora tô na hora, tem que aproveitar. Eu estava lendo a peça e realmente é uma coisa interessante que se a gente for pensar uma peça num viés talvez de o quanto de ação tem o personagem, o quanto isso torna ele principal, o principal é o coro. Quem comanda a ação da peça são os anciãos, é o coro. Agamemnon, que recebe o nome, não fala quase nada. E Clitemnestra fala mais do que o próprio Agamemnon, mas ela também não recebe o nome da peça, infelizmente. Só que é engraçado como é que, nesse caso, o coro tem uma força tão grande na decisão do andamento da peça e na própria organização do teatro, e como é que esses personagens que a gente leu no próprio Efigênia em Aulis, eles são mais vistosos, têm uma vivacidade maior, tem menos. Inclusive Cassandra, que aparece depois, tem mais visibilidade do que o Agamemnon, que é o nome da peça, que é sempre uma Perfeito. figura que vai rodando. Cassandra é a personagem que me chama mais atenção nessa peça. Ela me chama mais Cassandra, ela nessa abre as peça coisas. porque eu fico imaginando assim a encenação dessa peça, né? A personagem que faz a atriz, né, que faz a Cassandra, que ao mesmo tempo tá delirando ali no seus, né, nas suas visões. É uma personagem muito interessante, não só para a tragédia em si, mas também para outros momentos assim, da mitologia grega, né, das histórias particulares, né? Porque é uma profetisa, né? Uma profetisa, né? E é engraçado isso, né? Porque sempre tem na peça uma profetisa, né? Sempre, quer dizer, sempre tem nas tragédias uma figura, né, que simboliza a profetização, que simboliza, enfim, um adivinho e tal. E dessa vez, né, a gente se deparou, né, porque nas peças anteriores, quem eram? Tireses, né? Tireses, né? Calcas. E dessa vez a gente se deparou com uma mulher profetisa, né? E, novamente, a gente tem, como vendo uma coisa que o Andrew colocou nas outras reuniões, a profetisa, o ato do profecia como um ato descreditado. Ela é desacreditada porque ela foi por Apolo, abusada por Apolo. Os deuses sempre fazendo merda, impressionantemente. Acho que ia ser trágico isso. Mas você tem ela é uma profecia desacreditada por talvez ser mulher, não sei, mas é pelo próprio Apolo, que deu a ela o dom da visão, mas falou que ninguém vai acreditar nela. Então você tem novamente a figura do profeta que não é confiável, porque várias vezes ele é descrito, ele toma um descrédito, mesmo que no final ele está certo, mas tanto faz, né? Que já passou, que era para evitar. E é engraçado uma coisa que eu estava vendo, e a Clitemnestra, ela é uma das personagens que na peça mais dialogam com o que a gente tem hoje de personalidade, no sentido de claro que a gente tem 1000 pessoas misóginas na nossa sociedade, vivendo. A Clitemnestra é um exemplo de personalidade que é muito forte, é muito bom de poder. E uma coisa, uma vez discutindo isso há muito tempo com uma amiga minha, é de que às vezes a gente percebe que ainda que a Clitemnestra, a gente pode falar de uma recepção na época, fosse uma figura para ser como é que é o mesmo termo para usar? Que uma figura para ser questionada, tida como uma personagem com atitudes que não eram certas na época. Não é isso, Luiz? Algo assim? Ou Ana também, já que a Ana é historiadora, ela pode responder isso bem. Regressiva. Como é que é mesmo? Transgressora. Subversivo. Sim, exatamente, para a época. Algo que não era aconselhável a ser uma mulher agir desse modo. E a gente percebe que hoje em dia ela é uma figura que foi relida, na nossa recepção foi retomada como alguém importante de dar destaque, não uma figura de subversão, mas uma figura de subversão, sim, não uma subversão contra não na perspectiva reacionária, mas na perspectiva, talvez possa usar o termo revolucionário, não sei. Isso é muito bom de ver que mesmo a obra, é uma brincadeira que se fala, às vezes a obra de arte ela dá o golpe em quem escreve, mesmo depois de tantos anos. Não importando a intenção que escreveu, ela vai e diz outra coisa quando tem uma outra possibilidade de leitura. Aí eu falo só isso da Clitemnestra e passa para a palavra para quem quiser falar.
Perfeito, Pedro. A Clitemnestra, eu achei muito interessante, né, o discurso dela, que é um discurso dissimulado. Todo mundo pôde perceber isso, né? A destreza, né, das ambiguidades que, bem, eu não sei grego, né? O Luiz sabe bem mais, né? O Luiz é formado em grego, né? Então, eu imagino como é que deve ser isso no original, Luiz. Fico me perguntando, porque pelo menos o texto traduzido, ele traz umas notas falando sobre alguns tropos, né? Falando sobre algumas figuras de linguagem, falando sobre o uso vocabular no discurso da Clitemnestra, que sugere as ambiguidades. Essa Ao mesmo tradução tempo, também é do Mário Gama? é do Mário Gama, pelo menos a que eu li é do Mário Gama, não sei se os demais colegas leram, porque foi a O tradução que eu meu coloquei também é lá do no Mário grupo. Gama. O discurso da Clitemnestra é totalmente ambíguo, né? E é ambíguo não só do ponto de vista do conteúdo, mas também do ponto de vista da expressão, né? Então, eu fico... Caiu aqui? Não. Ah, tá. É porque toda hora fica mudando de lugar a visualização das pessoas. Isso me chamou muito a atenção. Alguém quer falar alguma coisa a respeito ou falar sobre outra coisa? Eu gostaria de falar que eu gosto muito dessa personagem. Lendo Ifigênia, eu vejo uma Clitemnestra que ela tem uma convicção muito forte. Então, assim, ela é coerente com as ações dela, assim, em relação à filha, em relação ao papel dela como esposa de Agamemnon. E eu não sei como é que a linguagem entre os autores interage até esse ponto, mas se existe essa continuação, de fato, por parte do Ésquilo, eu vejo uma Clitemnestra contida, mas afundada numa tristeza profunda em relação à morte da filha. Então, eu não sei até que ponto isso é uma dissimulação, tem uma coisa insensata por parte da Clitemnestra. Ela já queria se vingar de alguma forma. A gente vê uma tristeza na Clitemnestra, Andrew. E a gente vê também uma mulher calculista. Não sei Sim, ela não acha ela isso. como lado. Então, acho que são dois aspectos aí, um alimentando o outro. A tristeza pelo fracasso, né, ou enfim, pelos acontecimentos, né, ruins, né, da sua vida, porque a gente também não pode se esquecer de que ela já foi maltratada quando se casou com o Agamemnon, né? Então, a vida dela é uma sucessão de tragédias. E nessa peça, Andrew, não sei se você pôde perceber, é como se ela aceitasse o discurso dela. Os discursos finais da Clitemnestra é assim: é isso aí, matei mesmo. Se eu tiver de pagar pelos meus pecados, eu vou pagar. O importante é saber que a minha vida já está enlameada de tragédias, enfim, de crimes, sabe? Uhum. É como se ela meio que mas aí largasse, se deixasse... Seria um processo consciente dela, do início ao fim. Assim, todas essas ações, antes da morte da filha até agora, foi uma sequência de ações conscientes e de uma mulher de convicção forte. Só isso. Mas nada, Andrew? Não quer falar mais alguma coisa? Eu só queria defender essa personagem nesse sentido. Só complementando, a respeito da Clitemnestra. Luiz, Alô? tá tendo um pouco de delay no seu áudio. Tá tendo um pouco de delay. Posso, né? Tá? Tanto no áudio quanto no vídeo. Tá? Oi. Tem um pouco de quê? De delay. Delay? Pelo menos pra mim. Eu não tô ouvindo ninguém. É porque ninguém tá gravando. Só você. Luiz, tá dando uma travada legal um pouco. Eu acho que hoje deve ser problema do Zoom, né, também, porque... Agora voltou bem. A palavra é sua, pode falar. A palavra é sua, pode falar. Não, só complementando essa questão, né, da Clitemnestra, né, que vocês falaram, da questão da dissimulada,
calculista. Eu também complemento dizendo que ela também é uma personagem muito articulada, né? E além disso, ela tem uma função desencadeadora ela é aquela personagem que articula também, porque você vê que o discurso que ela faz, essa dissimulação que ela apresenta, pode se associar muito facilmente com o cenário da Guerra de Troia que é apresentado, né? Tem um trechinho aqui que eu destaquei, Luiz, antes de você né? falar esse trechinho, Bom, deixa eu não te sei se contar na um negócio. Você disse que ela é articulada, né? E que ela cria trama, né? É muito Uhum. importante pensar que para matar Agamemnon, ela o envolve numa rede. E o que é uma rede? Uma rede é um instrumento, né? É um utensílio, enfim, cheio de tramas, né? Então é muito interessante isso. E uma outra coisa que eu também achei interessante, eu não sei se vocês se lembram, Sim, olha isso. a Clitemnestra mata Agamemnon numa banheira, no banho. O banho que seria o lugar de limpeza e de pureza é o lugar em que comete-se o crime, ou seja, mancha-se ainda mais essa família, né? Essa genealogia. Não sei se... Pontos interessantes, né? Porque eu não sei se é a mesma ideia, é muito interessante essa questão da rede, esses signos, né? É bem interessante, são bem interessantes. Então, é próximo pelo menos aqui na minha versão, que eu não sei se, apesar do tradutor ser o mesmo, não sei se é o mesmo livro. Perto do verso 820, ela fala assim, ó, acolhe alguém um leãozinho caioa e desejoso apenas de seu leite. É inofensivo nos primeiros dias, dócil, diverte-se com os meninos e delicia mesmo os mais idosos, em cujos braços deixa-se ficar como se qual o também verso, fosse uma Luiz? criança. Então, próximo ao 820. Eu não sei se é a mesma versão que a de vocês, apesar de ser o mesmo tradutor. Tá? O meu é da Aqui tá editora igual. Zarra também, mas eu não sei se é. Oi? Aqui tá igual o que você falou, 820. Tá igual? Então É beleza. Então, eu acho que é 820? meio. Isso. É, é. Tem um verso antes, né? 819, né? E aí depois começa, né? Aí terminando aqui. Como se também fosse uma criança, eu estou perto do 825 agora. Submissa ao ventre e grata no momento, a generosa mão que a alimenta. Mas chega o dia em que, depois de grande, revela a própria natureza bruta. Em troca dos cuidados e desvelos, devora ovelhas e destrói rebanhos num trágico banquete sem seu convite. Isso aqui, na verdade, não é nem a fala da Clitemnestra, é a fala do coro. Mas essa fala do coro, ela é como se funcionasse como prenúncio do que, apesar de ter que ser mais contextualizado com a questão da Guerra de Troia, né? A tomada da cidade, a ruína da cidade, você vê que essa fala do coro, ela também pode ser entendida como um prenúncio do plano de Clitemnestra para matar o seu marido, porque isso ela já estava querendo arquitetar há muito tempo. Né? Então, essa espera dela, essa ânsia da chegada pelo marido, era justamente para poder concluir o seu plano. Né? E esses versos que eu li aqui são lindos, assim, poéticos demais. E é engraçado, Luiz, porque você destacou esses versos e eu destaquei os três seguintes. A casa é poluída pelo sangue. E seus Ah, sim, cores choram desolados também está aqui. diante da carnificina enorme.
Eu, Uhum, eu achei esses versos interessantes. Por quê? sim. Por conta da palavra poluída, poluição, sujeira, mancha, né? Esses, esses termos são desenvolvidos ao longo da peça, né? Entrou o Maurício. Sim. Ah, Boa noite, Maurício. acho que ele só tá sem som. Acho que agora tá, não tá, Maurício? Com som? Com áudio? Tem um microfonezinho aqui do lado. Tá conectando, tá conectando. Luiz, você pode continuar seu raciocínio. Não, aí era só isso que eu tinha para falar mesmo. E o que você falou que destacou, também destaquei essa questão, né? Porque essa questão da casa poluída também está muito relacionada. Por exemplo, a gente já viu Antígona, a gente está na Agamemnon, que é lenda a partir das genealogias, né? Essa questão da casa poluída, ou seja, que também é uma metáfora para uma casa arruinada, de uma família em declínio, né, representa essa questão que está vinculada com o Gênus maldito, né, que o que é o Gênus maldito? É aquela maldição que foi lançada sobre aquela genealogia e vai até o último morrer, né? A gente vai ver em muitas tragédias aí. É isso, é um ponto bem interessante também que eu destaquei. Perfeito, Luiz. Ai, Maurício, já que passar você para acabou outro. de entrar, primeiramente, boa noite para você. E segundo, falar para você que a gente já decidiu a leitura do próximo domingo. Será Electra, de Sófocles. Tá? A gente fez uma votação bem no início do nosso encontro. E, por favor, diga Eu tenho uma pergunta. essa. Oi. Oi, Helena, você quer falar? Depois eu tenho uma pergunta. Deixa o Maurício falar primeiro. Tá ótimo. Maurício, nos ouve? Bem, eu vou passar a palavra para você, Helena, tá bom? Depois eu retorno ao Maurício. E ele até saiu agora. Poxa, mas agora o Luiz saiu. É porque era justamente uma pergunta sobre o que ele estava falando, né? Mas Então segura. Vou passar a também, né? palavra pro Maurício. Tá nos ouvindo? Ou não? Tá. Karina, quer falar alguma coisa? Oi. Então, eu Gente, eu tenho estou uma distribuindo fala as aí, falas, mas eu tô distribuindo as falas, mas por favor, Ana, se você tiver a fim de falar alguma coisa, pode, enfim, habilitar seu áudio, tá? Porque, enfim, não tá dando certo. O Maurício, né? opa. Então segue comigo mesmo. Então, né, o Pedro abriu aí hoje a discussão trazendo o coro, o que eu também gosto muito, né? Acho que lá desde o primeiro encontro eu falei que eu gosto do coro. E aí, nessa tragédia, eu também, né, acabei fixando um pouco meu olhar para isso, né? Depois o Luiz também trouxe o coro e o Marcelinho também destacou aí uns versos do coro. E eu acho o coro algo muito potente mesmo na tragédia, como a gente já vem falando. E eu acho ainda, então, esse coro, se a gente parar para pensar, as figuras que compõem, né, são anciões. Então, a gente pensa um pouco desse lugar da sabedoria, né, dos mais velhos. Então, eu acho que não é composto por anciãos, assim, né, tem alguma coisa aí, acredito. E aí eu fiquei muito prestando atenção. Eu acho que o coro, ele nos leva a espaços, talvez, para sair até um pouco do plano central da tragédia. E aí eu tenho uma fala do coro que eu fiquei um pouco ali, né? E, na verdade, fala até sobre o Menelau, que nem é
o principal e nada disso, mas que eu achei interessante, que me fez pensar um outro viés da figura do Menelau. Porque até então, para mim, era uma coisa muito assim, ele quer ir lá em Troia, enfim, porque pelo rapto da Helena, mas parecia uma coisa muito da honra do homem, mexia muito com a honra dele. E aí o Coro coloca uma fala aqui que mexe com a questão da saudade, da falta que Helena faz para ele. E aí eu fiquei com outro olhar sobre isso, assim, eu fiquei atenta um pouco na questão da saudade e da espera, porque, querendo ou não, essa tragédia, é claro que desemboca, né, numa coisa ruim, enfim, mas tem uma espera. Começa com aquele arauto, né, esperando, é uma espera que chegou a 10 anos, então eu comecei a pensar um pouco na espera, na saudade, e aí eu destaquei aqui no os Karina, versos. total. Isso Não é um pouco que você tá falando isso? De agora uma faz coisa... todo sentido para mim. Tem a espera do Agamêmnon, tem a espera da vingança, que é uma espera da vingança de Clitemnestra, mas também é uma espera da vingança de Egisto lá atrás. Então, assim, são acúmulos de espera. Eu fiquei pensando nisso, assim, nessa coisa da espera, e aí foi levando para outros espaços. Eu pensei na saudade também, eu pensei nesse Menelau que eu não tinha pensado antes. E aí eu destaquei aqui, por volta ali do O 475, do Menelau verso é 4. uma figura muito apagada, né, Karina? Inclusive Sim, Na sim. Ilíada, ele é uma figura muito manipulável e muito apagada. Né? Inclusive, na Odisseia, né, que o Menelau também aparece na Odisseia, para o filho de Odisseu, né, o Telêmaco. Uhum. E esse general que participou da guerra de Troia, né, que foi ao combate e que poderia dar testemunho para o filho de um dos companheiros da guerra, também não faz isso. Quem toma a palavra é Helena. É Helena que vai falar com o Telêmaco. Então, assim, foi interessante você trazer a figura do Menelau, e eu vou retornar a palavra para você, porque Menelau é essa figura meio apagada. E na peça, a Da esposa que se foi de mar afora. A imagem dela ainda povoa a casa. A própria graça dos adornos belos agora se afigura detestável. Foi-se com ela o atrativo deles. Em sonhos, o marido solitário é visitado por visões fugazes, que só lhe trazem alegrias vãs, pois mal se mostram, já se desvanecem, fugindo fluidas de seus dedos ávidos, como asas agitadas pelo sono. Apenas a saudade permanece em seu palácio, ali junto à lareira, constante e cada vez mais forte. Por toda parte, em cada casa triste de onde partiu algum guerreiro aqueu, o desencanto reina, angustiando os corações e tudo é inquietação. Bem, então esses versos para resumir isso que eu falei, essa saudade, também esse lado do Menelau, mas que também traz todas essas pessoas que ficam nessa espera de quem partiu. Era um pouco isso, a saudade e a espera que eu queria levantar nessa Nossa, tragédia. e é muito interessante, né? Como é que eles faziam na parte do teatro para poder pegar as pessoas, né? Porque a gente essas peças foram publicadas, né? Exatamente ali no período das guerras médicas, né? Que foi uma guerra que acabou com Atenas. E os dramaturgos, no geral, eram muito contra a guerra. E aí, quando você vem com essas falas que são lindas, né? De tipo, a saudade, de deixar e tudo, como isso devia pegar, né? As pessoas que perderam seus parentes na guerra, é realmente muito lindo. Legal, Ana, adorei aí o seu complemento aí, me ajudou Ana, muito. você então pode. O Luiz quer falar. O Luiz quer falar. Não, quero não. Só tô falando, tá excelente. Rapidinho, Karina, qual foram os versos Você que quer você falar? leu? Bom, Luiz, começa ali no 475, aí já vai Só para para poder. frente. Não, Isso. beleza, tá, obrigado. Pode passar. Maurício, já pode falar conosco? Sim, o áudio acho que voltou, acho que está tudo normal. Vocês estão me ouvindo ou não? Sim? Muito bem.
Bom, quanto ao o que eu queria chamar a atenção é que nas outras peças não era dada tanta importância aos deuses, né? E em algum momento, né, durante as outras peças, a questão das ações, né, não estava direcionada também aos deuses. As ações, na maioria das vezes, eram incutidas e pensadas também pelos homens. E aqui tem uma frase do coro logo no início, próximo ao verso 430, que ele fala que pensar para Zeus é igual a agir, né, igual a ação. E ao longo da peça inteira, o que nós vemos é pouca ação, e a ação começa a progredir a partir da vingança de Clitemnestra, né? Enquanto Egisto não tem nenhuma ação, só tem um pensamento, ele não é um homem de ação, a volta do Agamemnon, né, também não repercute em nenhuma ação. Inclusive, ele não se coloca para agir. Maurício, você acha mesmo que não tem ação na peça? Eu acho que da parte do Agamemnon, diferente da Ifigênia, né, que ele tem que tomar as decisões, ele tem que agir, seja por palavras, seja pelas ações, que seja o sacrifício da filha, ele não é mais um homem ativo. Tanto é que quando ele retorna junto ao carro, né, ele não faz mais tomada por Clitemnestra, né, Egisto e Orfeu. Deixa de ser um de ação pós-guerra, né? Mas a atenção que ele foi essa. Tanto é que Clitemnestra... Não, acho que a minha net está ruim mesmo. Vou voltar, né? Tratando-se especificamente da Agamemnon, né? No Ifigênia, pelo menos, ele é um homem muito mais posto em ação, né? Nessa peça, teoricamente, ele deveria ser um homem pós-guerra, né? Com muito mais experiência, também um homem com mais ação. No entanto, não é isso que ocorre. A volta dele é repercutida com pouca ação da parte dele, né? E sim proposta pelos outros que interagem com ele, né? E ele frisa bem a necessidade de separar a possibilidade, né, dele de pleitearem, né, uma forma de colar a imagem dele com algo divino, né? E ao mesmo tempo ele tenta se colocar o mais humano possível. E Clitemnestra que propõe essa diferença, né? Receber ele com os verdadeiros júbilos necessários para um grande herói, o que ele já não queria, né? E tenta colar essa imagem um pouco de herói a ele, o que também ele não quer. Deixa eu só descer aqui para ver se eu acho o verso específico, que ele fala isso, é na parte que as escravas vão estender os tapetes, né, para que ele adentre ao palácio, né? E ele se recusa a esse tipo de honraria, por algum motivo. E logo em seguida ele é executado, né? Em pouco tempo vem Cassandra fazendo... A palavra é horrível, executado. Ele é executado e praticamente Maurício, não resta mais nada. Eu acho que essa Sim. parte que você está falando está no verso 1060. Espera aí que eu estou descendo. 1060, espera aí. Daí é a fala da Clitemnestra, não é não, o Andrew? Isso, mas é que tem a Clitemnestra que tenta convencê-lo de que é necessário sim toda essa honraria para um grande herói, né? Espera aí que eu estou abrindo. É 1060, isso? Bem, aqui na minha edição, eu até sublinhei o verso 1600, que é o momento em que Clitemnestra, né, conforme o Maurício falou, né, executa. Não, eu falei 1060. Ah, 1060. tá. Mas 1060 eu acho que é a fala da Cassandra, não? Ah, não, sim, é a fala do Agamemnon ainda no carro. Isso mesmo. Ele está de pé, né? E ele vem falando que ele não precisa, teoricamente, das honrarias, né, do pós-guerra, porque ele tenta descolar essa ideia de que ele é um herói, na verdade, né? Ele tenta manter o comedimento e esquece dos atos feitos no passado, que foi o sacrifício da filha e tudo mais. E em nenhum momento ele toca no assunto do sacrifício da filha. Pelo contrário, isso é esquecido, né? E, Maurício, você tocou num ponto muito interessante sobre o esquecimento do sacrifício da filha. E
E isso vem assim, a se associar com a descrição que Clitemnestra faz do assassinato do seu esposo, porque não bastasse ela ter assassinado, ela relata para o coro como foi o assassinato. Ana e Luiz, eu não sei se, enfim, vocês já se depararam com outras peças cuja personagem, cujo protagonista, enfim, fala dos procedimentos de determinado ato, né? Por isso, Maurício, que eu te perguntei naquele momento, você não tinha visualizado bem a ação, porque a própria fala da Clitemnestra, a meu ver, eu não sei se todos concordam, é uma repetição de uma ação. A gente sabe, né, mais ou menos que as ações não eram representadas nas tragédias, né? Elas não vinham ao palco, né? Então seria muito chocante para um grego, né, naquele momento, ver Clitemnestra jogando a rede em Agamemnon e dando seus golpes fatais. Mas veja aqui o quão chocante, pelo menos para mim, é quando ela diz embora o vice, isso está no verso 1600, embora o vice já tombado, inanimado, ainda o golpeei pela terceira vez em oferenda ao grande Zeus das profundezas, senhor dos mortos. Estendido ali no chão, a vida se lhe foi no último suspiro, cortado por golfadas de sangue abundante, que me molhou com suas gotas cor de púrpura, mais agradáveis para mim que a própria chuva mandada pelos deuses para a terra ávida, na época em que as flores todas desabrocharam. Então, assim, é como se ela realizasse pela segunda vez, a meu ver, é como se ela realizasse pela segunda vez esse ato, né? E que ela compara como uma espécie de sacrifício também, né? Como se ela estivesse oferecendo, né, o corpo de Agamemnon, né? E Luiz, você se lembra que a gente havia comentado em outros encontros sobre essa questão do sacrifício humano, né? Ela entende a morte de Agamemnon como um sacrifício, né? Não sei, gente, estou falando, vocês comentam. Não. Pode ser uma espécie. Pode ser uma espécie de sacrifício, mas na verdade, eu acho que é um cumprimento, né? Porque eu acho que não, ela mata, na verdade, eu acho que ao usar o nome de Zeus, ela faz uma justiça do que um próprio sacrifício, né? Porque o sacrifício geralmente ele tem um cunho religioso que, de certo modo, há uma troca, né? E aí o ato de Clitemnestra, porque, por exemplo, Agamemnon ele sacrificou Ifigênia para ter os ventos a favor das naus para ingressar a Ílio, né? Enquanto Clitemnestra mata o seu marido em nome da filha, Sim. né? Não, assim, perfeito, eu acho Luiz. que Eu penso o que a gente leu na da lei natural. Pode falar. Pode falar, Andrew. A gente retoma o que a gente leu em Antígona, da lei natural, que talvez ela esteja evocando aí Zeus, porque, de certa forma, Agamenon fez uma troca. Ele desrespeitou uma lei natural ao matar a filha dele, ao ordenar isso. Então, agora ele está pagando com a própria vida e ela faz esse sacrifício em nome de Deus. Eu penso nessa questão da oferenda como uma retórica mesmo, Luiz. É aquilo que você falou mesmo. Você até falou melhor do que eu, né? É como se fosse uma justificativa para esse senso de justiça. Sim. Sim. A Lena tinha uma pergunta para fazer para você. Eu não sei se ela está aí.
Não sei se ela... Para mim? Ai, Ela tinha uma pergunta para te fazer. Aqui. ai, Helena, você faz a pergunta. Fala, Helena. Foi bom ter retomado agora, porque já está falando um pouquinho mais sobre esse assunto, né? Sobre essa coisa do genes maldito e essa coisa da lei natural e tal. Aí eu fico com uma dúvida que é o seguinte: essas leis, né, que se fala nas tragédias, né, tem algumas que são muito pontuais, né, como a Ana estava falando, né, dessa da hospitalidade. Inclusive, até lembrei assim uma coisa que pouca gente fala, né, sobre o Édipo. Parece que é o Édipo que começou, mas na verdade já era amaldiçoado por conta do Laio, que foi um péssimo hóspede, né? E aí tem a questão do crime consanguíneo. Lena, e também tem uma outra questão também, que a Ana falou, né, sobre a hospitalidade ofendida, né, por pares. Mas o Pares não tinha muito o que fazer, gente, porque ele era um pastor, ele estava lá no monte dele, tocando a sua flauta, passeando, quando lhe aparecem na frente 3 deusas, Afrodite, Atena e Hera. E aí, inclusive, tem uma... Não sei se o Luiz lembra disso, não sei se vocês se recordam. Afrodite só ganha a disputa, né, de quem é a deusa mais bela, de quem é a deusa mais, enfim, importante, porque ela lava seus cabelos no rio Escamandro, que é um rio que fica ali na beirada ali de Troia, né? Então, Afrodite torna a Paris vítima de uma paixão muito colossal, que vai, enfim, gerar as suas consequências. Então não é culpa também do Paris, né? É culpa das deusas, os deuses, né? Então, aí que eu queria chegar. Tem umas coisas assim sobre essas maldições e tal que me deixa um pouco intrigada, porque, por exemplo, o Agamemnon, literalmente, ele não mata, não é ele que mata a filha, né? Pelo que eu entendi. Me tirem essa dúvida. Não é ele que é o que mata, Ele mata com as próprias mãos. Pelo menos não é Isso. o que a gente Ele vê não em Aulis. executa. Eu não Então, sei se vê em teoricamente, Tauris. assim, ele não cometeu um crime consanguíneo, né? O pecado dele, digamos assim, foi da mentira toda, né? Sem falar que era o sacrifício para a deusa. Na Orestia, né, que a gente vê, tem um questionamento também sobre o ato da Clitemnestra, dizendo que não é um crime consanguíneo, porque eles não têm laços de sangue, né? Então é como se fosse um crime bem mais ameno, digamos assim, que não merecesse uma maldição. Isso daí essa é uma questão que vai ser mais discutida, se eu não me engano, em Coéforas. Sim. Coéforas, que é na segunda. Não, essa acho que não. ainda não Será que não é nas Eumênides, não, Luiz? Que tem o julgamento. Eu estou indo ver Eumênides, acho que é Eumênides, julgamento de Orestes. Eumênides, perdão, eu confundi. É porque Coéforas é mais focado no sepultamento de Agamemnon e na articulação da vingança. Eumênides. E aí, a minha dúvida, na verdade, é sobre esse mito no geral, né, que envolve aí a família do Agamemnon, se de fato é algo como se fosse assim uma moira mesmo, igual do Édipo, porque o que me parece é que tudo que vai acontecendo, né, no mito envolvendo o Agamemnon, Clitemnestra, os filhos, é muito da ação deles mesmos, né? Tipo, como se não tivesse essa maldição em si, né? Quer dizer, depois, claro, né, o Orestes de fato vai
ser o primeiro a realmente cometer o crime consanguíneo. Mas aí eu fico nessa dúvida, né? Se tem alguma discussão dessa do que é considerado de fato o Gênesis maldito mesmo. Mas o pai do Agamemnon não mata lá o pai do Egisto? Isso, Sim, olha só. Sim. Lá nos últimos versos. Sim, na verdade, dá os filhos, né? Dá os filhos para banquete. Exatamente. É. Tipo Game of Thrones. Egisto, ele traz um resumo, porque Egisto ele também é responsável por matar Agamemnon junto com Clitemnestra, né? A partir dos versos 1835, Egisto começa assim: animadora luz do dia da justiça. Chegou, enfim, a hora de dizer que os deuses, cuja missão mais certa é castigar os homens, vigiam lá do alto os crimes cá na terra. Pois, neste instante, para meu tratamento, divido esta criatura morta, o corpo envolto no véu, tecido pelas fúrias vingadoras, né? Então, as fúrias são esses personagens ligados a crimes familiares, por isso que elas são muito citadas no decorrer das tragédias, em específico essa daqui. Por os vingadores pagando plenamente os crimes de seu pai, né? De fato, né, de seu pai que fala é Egisto falando de Atreu, né? O pai de Agamemnon e Menelau. De fato, o Atreu, senhor de todo este país e pai deste homem, falando de Agamemnon, expulsou o bom Tiestes, que é o pai de Egisto, né? Meu pai e seu irmão, ou seja, então Tiestes, além dele ser pai de Egisto, ele era tio de Agamemnon e Menelau. Né, para falar mais claro. Então você vê que é um Gênesis maldito. Egisto era primo a família se mata. Egisto era primo de Agamemnon. Exatamente. Aí você vê que o Gênesis maldito está nessa relação familiar. Essa maldição. Um matou o outro e começou a maldição. Entendeu? Entendi, esclarecido, então. Eu queria fazer um apontamento no que a Lena comentou, que eu não lembro assim com detalhes, porque já tem um tempinho que eu li sobre isso, mas eu me recordo de ter tido acesso a alguns textos, né, do pessoal de literatura, falando que Ésquilo ele tem uma visão muito teocentrista, né? Dentro das peças dele, ele não coloca as ações, né, que fez. Alguém até falou aí, né, que os deuses são muito mais presentes do que nas outras peças que vocês leram. Eles não colocam as ações na mão dos homens, né? Tanto que, assim, para mim, essa trilogia, né, do Agamemnon seria meio que uma história sobre destino. É sobre como os homens não têm controle nenhum acerca dos destinos deles. É tudo de acordo com o que os deuses querem, né? E eu acho que a Cassandra, né, ela deixa isso muito claro na peça, no momento em que ela tem as visões logo antes da morte dela. Ela sabe que se ela entrar, ela vai morrer, e mesmo assim ela vai, porque ela não consegue ir contra o que os deuses falam, né? Então, você falou isso, né, que você estava meio sem saber como é que era essa relação com os deuses. O que eu vejo nessa peça especificamente era ali teve essa questão, né, da maldição e tudo mais, e foi tudo dentro de uma ideia de justiça de Zeus, né? Se você comete um crime familiar, você vai estar com a sua linhagem inteira manchada por Zeus, porque Zeus não aceita esse tipo de crime, porque ele vem desse tipo de crime e ele corta esse tipo de situação. Ele consegue parar isso. Então, qualquer crime dentro de família, para os gregos, era muito absurdo, porque era voltar a barbárie, né, dos deuses anteriores, né, dos titãs, de Urano e tudo mais. Então, quando Ésquilo vem com isso, né, de que os deuses controlam tudo e que eles não têm para onde fugir, eu acho que Lenda Elécrita vai ter uma visão muito diferente dessa, né? Vem muito dessa de você vai ter esse gene, isso vai perpetuar e não tem, enquanto a família não se acabar, não tem como
fugir dessa realidade, porque eles respeitaram Zeus, né? Então é um desrespeito direto a Zeus. Então, quando a Clitemnestra fala lá, eu estou vingando a morte da minha filha e estou oferecendo a Zeus essa terceira facada, ela só está piorando a situação. Ela está desrespeitando novamente Zeus, o que mostra que ela é uma pessoa impura e que, além dela ter os sangues na mão, né, ali no momento, ela está aumentando ainda mais essa ideia de que na família só vai ter assassinato. É bem doido. E o que você falou, Ana, me lembrou agora, sabe o quê? Quando você mencionou Cassandra, eu me lembrei da relação que ela tem com Apolo. E Apolo é um deus vingador, né? E Apolo, ele é conhecido como esse deus que não deixa as coisas impune e que implica, né, que, enfim, impõe a sua vingança. Então, também tem essa camada, né? A Cassandra, ela estava no lugar errado, na hora errada, mas também tem toda, né, esse espectro, né, também, né, de que, enfim, ela é uma... que ela ter recusado ele, né? Acho que ele não gostou muito, não. Exato, exato. Lúcia, caladinha. Ai, meu Deus, chegou a minha hora de falar. Bom, pessoal, eu vou chamar a atenção para um personagem que, assim, pode soar brincadeira minha, mas a princípio estava nas mãos dele toda a tragédia. Não estava nas mãos dos deuses, não estava na mão da Clitemnestra, e nem da Cassandra, nem de ninguém, mas nas mãos dele da tragédia ter acontecido e do qual a gente nem lembrou, ou seja, a gente não mencionou, que é o Sentinela. Ele aparece lá na primeira fala e é ele quem avisa que a guerra foi vencida. É ele que anuncia para Clitemnestra, para todo mundo, para o palácio, sei lá, que o Agamenon está chegando. Então, se não houvesse esse aviso inicial, todo o resto não aconteceria da mesma forma. Então, eu pensei nele como um personagem-chave para que a tragédia se desenrolasse. E, por outro lado, pensei nele também como o cara que não tinha saudade, como a Karina colocou, mas ele tinha tédio de estar ali. E ele demonstrou isso, falando que ele já conhecia todas as estrelas, conhecia as estações, todos, porque afinal eram 10 anos já ali plantado, só tentando descobrir quando que o fogo se acenderia na montanha anterior para ele poder avisar, né? Porque se eu entendi direito, haviam fogueiras preparadas, ou fogueiras não, lugares preparados para que se acendesse fogueiras nesses lugares e uma fogueira fosse avisando a outra. Isso aí, elas iam se acendendo sucessivamente até chegar à Grécia ou Atenas e o sentinela poder avisar o pessoal do palácio, né? Então, ele teve, digamos, um papel assim determinante, essencial, apesar de ser um subalterno para o qual a gente não dá a maior importância. Então, eu pensei na pessoa do subalterno em todos os setores da nossa vida, naqueles que a gente julga subalternos, mas que são pessoas determinantes. E pensei também na questão da solidão do sentinela, que fez com que ele conhecesse o céu de uma maneira extraordinária. E aí pensei na nossa situação atual, que é de reclusão, de isolamento social, e em que a gente está também aprendendo absurdamente, né? O nosso grupo, por exemplo, é um grupo de sentinelas observando o céu, isso é. Estamos aqui aprendendo sobre tragédias
e a gente não imaginava que fosse fazer isso, né? Bom, mas tem uma fala que eu destaquei, que não é do Sentinela, que é da Clitemnestra falando com o Corifeu, deixa eu ver aqui, deixa eu achar o nome dele. Corifeu. E aí esse Corifeu perguntou como que ela sabe que o Agamemnon não está chegando. Se ela recebeu alguma revelação em sonhos ou alguma coisa parecida. Aí ela diz, eu não creio nas visões da mente adormecida. Essa fala para mim chama atenção porque mostra mais uma vez quem ela é. Ela crê naquilo que foi planejado. O que foi planejado? Acender essas fogueiras ao longo do trajeto até a Grécia, para que ela ficasse sabendo. Então, ela na fala seguinte, ela diz, né, como ela veio a saber que o Agamemnon não está chegando. Foi tudo muito bem arquitetado durante esses 10 anos, e finalmente esse momento chegou. Bom, então é isso. Era só isso que eu queria destacar. Maravilhoso, Lúcia. Essa imagem, né? Tá bom. Não, é maravilhoso porque, de fato, você jogou uma luz, né? Eu creio que todos nós percebemos, né? Jogou uma luz, né? Uma luz, né? Da fogueira, da chama, enfim, de uma personagem que passou muito despercebida, pelo menos para mim, que é esse sentinela, né? E essa espera que você mencionou, né? Que aí entra também um pouco com o que a Karina estava dizendo, né? Sobre a espera, uma espera também do sentinela que traz a palavra é feia, produtividade, mas traz um momento especial para ele, que é essa contemplação, né? Uma contemplação, né? Da fenômenos na natureza, enfim. E muito bonito, Lúcia, muito bonita essa metáfora que você faz assim para da espera, como também a nossa espera, né? Eu acho que sim, né? Eu acho que também traduz essa Marcelo, espera, mas uma espera. Oi, fala, Andrew, eu vou te dar a palavra. vocês estão falando bastante dessa temática da espera, e eu fiquei aqui pensando na questão do tempo também. Como o tempo ele transforma os personagens de formas diferentes. E você tem o Agamenon, que foi, após a morte da filha, ele foi direto para a guerra. Enquanto a Clitemnestra, ela ficou na espera. E eles não tiveram um momento de conversar sobre isso. Então, esse tempo, essa espera, também transformou os personagens de formas diferentes. O foco do Agamenon era na guerra. E a guerra mostrou coisas para eles que fez eles se transformar moralmente. Enquanto Clitemnestra, ela só ficou com as lembranças da morte da filha e da guerra, da espera da guerra. Então, esse tempo da espera transformou ela numa outra pessoa ali para arquitetar toda uma trama de vingança contra o marido. Ele não Isso que você esperava falou é isso. interessante, Andrew, porque denota uma outra imagem da espera, né? Porque no senso comum a gente entende a espera como um momento do inalterável, né? Como um momento em que a pessoa mantém-se nas mesmas convicções, nos mesmos posicionamentos, nas mesmas ações, e o que você está mostrando na sua leitura, e na Lúcia também, e a da Karina também, é que essa espera é um ponto de ebulição. É um ponto de ebulição para que se gerem mudanças. Né? Quer continuar, Andrew? Lúcia? Teve uma observação que eu fiz no início da leitura, e foi uma observação estrutural entre os dois autores mesmo, de Eurípides e Proésculo. A visão que eles tinham sobre o sacrifício da Ifigênia, que está no verso 280. Vocês conseguem ter acesso aí? A gente tem uma visão em Eurípides que a Ifigênia ela vai voluntariamente para o sacrifício. E aqui, no Ésquilo, parece que ela está relutante, a forma que ele descreve. Tentava a virgem frágil resistir lutando desesperadamente, mas em vão. Parece que ela não está querendo. Mas, ao mesmo tempo, tentando achar o ponto de encontro das duas personagens, dos dois escritores aí,
eu penso que pode ter acontecido as duas coisas, porque mesmo que você se proponha a fazer um sacrifício, o sacrifício continua sendo sacrifício, continua sendo um peso para você, e o seu lado humano, ele aparece em algum momento, né? Você reluta diante da dor, ninguém quer sentir a dor, então mesmo que ela tenha aceito se sacrificar pelo seu povo, ela sofreu com isso, né? Ela não queria morrer, no fundo, né? Queridos, eu não escutei o Andrew falar e peguei a metade da fala da Lúcia. Minha internet está caindo. E uma outra coisa que eu queria falar para vocês é que eu estou gravando, né, o encontro pelo meu computador. Provavelmente o resultado dessa gravação será um vídeo picotado, porque vocês têm percebido, né, que toda hora eu tenho saído do encontro, enfim. Só para avisar vocês sobre esse problema. Eu tenho uma questão também sobre a Clitemnestra, né? Na verdade, sobre o posicionamento das falas, das falas que ela propõe e sobre a questão da espera que o Andrew falou, que modifica, né? Ela passa de um papel, teoricamente, né, de mulher e assume uma postura de homem através das falas, né? Quando ela se propõe à razão, ao pensamento, a orquestrar toda a morte do Agamemnon junto com o Egisto. Eu queria saber um pouquinho sobre isso, se de fato as mulheres tinham essa possibilidade, né, de se posicionar dessa forma, porque a todo momento o Corifeu ressalta que ela fala de uma forma um pouco mais pungente do que deveria, né? Posso comentar? Sim. Tem uma questão, né, sobre a mulher na Grécia que é muito complicada. Tipo, você tem nos autores uma constante tentativa da inferiorização da mulher, né? Todo momento falando que a mulher tem que ser casta, tem que ficar dentro de casa, não pode dar opinião, que a mulher é muito presa nos sentimentos. E o que as autoras de mulheres, né, historiadoras de Grécia Antiga dizem hoje em dia é que elas eram tão participativas politicamente que chegava a ser um problema para os homens, elas estarem dando a voz delas ali em muito momento, ficar em casa, de sentir no ouvido do marido, então elas participavam constantemente. E ainda mais em Atenas, né? Porque Atenas é o palco, né, dessas peças, e você tem 147, se eu não me engano, dias festivos a entidades, né, deuses, na cidade que eram todos formados por mulheres, né? As mulheres que organizavam, as mulheres que faziam. E assim, para o grego normal, né, você não vive sem os deuses. Então, era algo muito importante. Em todas essas festividades, a mulher estava ali fazendo as coisas dela. Então, tipo, quando você pega uma Clitemnestra Ana, você falando viu a isso... mensagem do Luiz? Não, vou olhar já já. Quando você pega uma Clitemnestra fazendo isso, por mais que a gente não vá virar e falar, tipo, não, era uma luta das mulheres para serem ouvidas, é uma maneira também do autor dar uma sacaneada, sabe? Tá vendo? Você deixa a mulher falar, olha no que dá. Olha só, ela é uma traíra, porque mulher é inconstante. Então, tipo, era uma maneira deles virarem e, tipo, olha só o que acontece quando você bota a mulher para poder ficar falando no ouvido de homem. Dá esse tipo de coisa. O homem é bobo, o homem se deixa levar pela mulher, cheia de paixão, cheia de veneno na língua. Então, é mais ou menos nesse viés aí que eu enxergo essa situação. Ana, esse teu comentário é muito interessante, muito bom, porque casa um pouco com aquilo que eu estava falando também sobre a descrição do assassinato, né, por Clitemnestra. Eu fico imaginando, Ana, como é que os espectadores dessa peça, naquela época, deveriam ter reagido àquela personagem falando, né, assim, de maneira que eu imagino de uma maneira muito fria, né, sobre o assassinato, né, sobre as ações que realizou, né, descrevendo. Nossa, deve ter sido uma situação muito, muito assustadora, né? Porque, assim, quando a gente está lidando com essas peças, você não tem atrizes, né?
eram todos homens, inclusive eram homens que interpretavam as mulheres, botavam máscaras, né? E então, tipo, você não tem a possibilidade de uma mulher falar um negócio desse. Você não dá voz para a mulher falar um negócio desse. A mulher não tem voz, ela tem que estar presa no lar. Então, quando você dá essa voz, quando uma mulher vira e fala algo assim, por mais que seja um homem representando, devia ser um choque muito absurdo, porque ela chegar ao ponto de conseguir vencer um grande rei como Agamemnon é porque ela realmente é muito tirana. E eles ficam na peça, né, toda hora falando, pior do que a morte é a própria tirania, né? Porque é associada à mulher a questão da tirania. Luiz, eu não estou achando a sua mensagem. Será que alguém pode me falar o que ele falou, por favor? Ele falou assim, Ana, me passa o nome dessas autoras, pelo amor de Deus. Tem que achar. Mas e outra coisa, Ana, perfeito o que você está dizendo. Muito bom. Eu só queria também, só para, enfim, pretensamente complementar o que você está falando, no final dessa peça, né, quando há a presença do Egisto, né, e há o diálogo entre o Egisto, o Corifeu e a Clitemnestra, e o Corifeu bate de frente lá com o Egisto, ele tem todas as características de um tirano, né, pelo menos no discurso, né, de punir quem é contrário ao pensamento dele, etc. e tal. Agora, simbolicamente, só para assim, ilustrar isso que você está dizendo, Ana, simbolicamente, a última fala dessa peça é a fala de Clitemnestra. E a fala dela diz assim: não deis valor a tais latidos, dirigindo-se ao Egisto. Eu e tu, senhores do palácio, teremos o poder bastante para pôr em ordem tudo e todos. Então, ainda que ela diga, né, para o Egisto, olha só, agora nós somos senhores, é ela que tem a tarefa de dizer isso, de lembrar para ele isso, né? Então, e ainda tem o detalhe, né, que tipo, o Coro, se eu não me engano, é o Coro que pergunta para ele 2 vezes: como é que você deixou uma mulher fazer isso? Por que se a vingança era sua, por que você não matou? Então, assim, Egisto como um homem fraco, um homem covarde, um homem que não tem virilidade, um homem que não tem força e que vai ser controlado pela Clitemnestra. O que eles estão falando na peça é o seguinte: olha só, se você deixar a mulher fazer as coisas, ela vai fazer isso. É isso aqui. É bem interessante. Quando a gente para olhar assim, meio doido, né? A ideia que eles tinham de mulher, mas a mulher como o pior dos males, a mais perigosa de todas, né? Não pode dar poder à mulher, porque se a mulher tiver poder, ela vai governar e ela vai tomar tudo para ela. Mas isso é dado desde sempre, é impressionante. Tipo, ver as civilizações anteriores aos gregos, egípcios, sumérios, são todos praticamente não dê poder à mulher, não faça nada, não deixa a mulher fazer nada. Acho que foi isso. Com medo, né? Sim. É muito medo. O Marcelo tinha comentado no início que ele tinha achado uma cena muito estranha, ou que ele não tinha gostado. Eu achei que a entrada do Egisto para justificar o motivo da morte do Agamemnon pela Clitemnestra, eu achei que isso, numa recepção moderna, olha o que ele diz, Pedro, só para complementar. Parece que se enfraquece o simbolismo dela ter matado a Agamemnon. Pode falar, Pedro. Pode falar, Pedro. Eu achei que isso pareceu que deu uma enfraquecida na força que Clitemnestra, nessa atitude muito justa, sabe? Você matar o Agamemnon. Eu não acho que... vendo a personalidade, a pessoa que representava ele, isso não era algo, sabe, uma atitude inteiramente errada de ser feita. Até porque também a própria família a família dele já traria essa própria ideia da morte. O pai dele cometeu o crime. Ele diz, Pedro, lá no final ele diz, Pedro. Fala. Pedro, ele diz, Fala, Marcelo. Aquilo que a Ana estava falando, né? A Ana estava falando que o Corifeu pergunta ao Egisto por que ele não realizou a vingança que faz parte, né, do Genos. E aí o Egisto fala, isso no verso 1916. Por sermos inimigos, eu era suspeito. Só a mulher,
havia de enganá-lo. Agora, com seus preciosos bens, já posso tentar, sem mais demora, dominar o povo. Olha só que interessante, né? Já posso tentar. Ou seja, ele ainda nem se imagina como alguém que pode, que vai realizar o poder. Mas ele se coloca no plano da possibilidade, do tentar. Os insubmissos ao inevitável julgo serão todos dobrados implacavelmente e não terão tratamento cuidadoso oferecido aos potros de primeira linha. Hão de domá-los as trevas e a fome amargas. Então, é isso, né, que vocês todos estão dizendo, né, sobre o Egito. Eu queria também fazer mais um comentário sobre o que o Pedro estava falando, né? Que ele falou assim, ele chega justificando, tirando um pouco da responsabilidade da Clitemnestra, né? Eu interpreto essa... Gente, eu gosto muito da Clitemnestra. Eu acho ela uma personagem foda pra caralho. Ela, tipo, é do caralho. Ela simplesmente consegue, tipo, ela faz todo um envolto pra tentar tirar a culpa dela. E isso é genial, tipo... Ela usa o Egisto, que é óbvio que ela tá usando ele, sabe? Tipo, vem cá, você fez o plano junto comigo, você que é o homem, você que é o senhor que vai tomar a frente do palácio. Mas isso é culpa da história da nossa família. Eu não tenho culpa de ter matado, isso é uma maldição que a gente tem. Então, tipo, a todo momento ela tenta se afastar dessa culpa de ter feito aquilo e se justificar. Gente, ela é muito filha da puta. Eu tô apaixonada da Clitemnestra. Eu adoro ela. Ana, na semana passada, a gente fez a leitura de Ifigênia em Aulis, né? E eu havia comentado com os colegas, né? Não sei se vocês se lembram, de que eu tinha uma visão da Clitemnestra, Ana, de uma mulher sem escrúpulos, principalmente porque estava, né, na mente com essa Clitemnestra, a Clitemnestra de Agamemnon, essa mulher que é calculista, que, enfim, que vai realizar a vingança dela, etc. e tal. E quando a gente leu Ifigênia em Aulis, eu tive uma outra visão da Clitemnestra, uma mulher que tem justificativas para agir como agiu. Tem não só o fato dela ter perdido a filha dela, né, mas também por ter sofrido nas mãos desse Agamemnon, que matou o marido dela, né, que matou o filho dela. Não sei se você chegou a ler, Ana, Ifigênia em Aulis, mas em Ifigênia em Aulis, a Clitemnestra conta a história dela. Conta como que ela se casou com Agamemnon, em que circunstâncias, quais foram os descendentes dela, o que Agamemnon fez. Então, você está falando que ela é foda, eu concordo com você. Eu concordo com você, principalmente quando a gente junta, né, essas caracterizações das tragédias gregas, né? A de Ésquilo, a de Eurípides. A gente tem um panorama, né, dessa personagem que é uma personagem assim que traz muito saber para a gente, né? Traz muito conhecimento para a gente. E ela é uma personagem muito real, né? Ela é uma personagem, assim, que qualquer pessoa que passaria pelo que ela passou pensaria, no mínimo, em matar o Agamemnon, sabe? Teve o marido morto, o filho morto, a filha morta, tudo para os caprichos de uma pessoa só. E ainda foi obrigada a casar com ele, né? Ou seja, foi estuprado, os caras quatro. E o que eu acho mais interessante nessa situação toda é como você tem um coro que positiva a todo momento o Agamemnon. Então, assim, é aquela tentativa do grego homem de tentar passar a ideia de que, independente da situação, o homem vai estar melhor governando, sabe? O homem vai ser mais racional. Porque o homem, ele não se daria vingança. A vingança é completamente feminina. Então, tipo, ela teve anos ali, sabe? Décadas de mágoa. Mas mesmo assim, ela ainda é vista como errada, porque ela se deixou levar pelos sentimentos, uma coisa que homem nenhum, segundo os gregos, faria. E eu acho essas coisas incríveis. Eu acho elas muito antropológicas. Você para ler e você consegue entender toda a mentalidade da época. Eu acho isso incrível. No verso 1900, o Corifeu chega a se dirigir ao Égisto, comparando a atitude dele com a atitude de mulher, né? Isso aqui,
Olha só, ele fala assim: mulher, tu és mulher, tu que permaneceste refestelado em casa, apenas esperando os homens empenhados em combates árduos, enquanto desonravas um leito de herói, covardemente meditavas o assassínio de um corajoso comandante de guerreiros. Ou seja, como eles falam em defesa do Agamemnon, construindo essa imagem de Égisto como um covarde, que ele não quis ir à guerra, né? E eu acho que também Não entendi, Andrew. Ele não quis ir à guerra? Quem não... Pô, quando o Corifeu fala isso, dá a entender que ele não quis participar efetivamente da guerra. Ele quis ficar em casa. Quem? O Egisto. Entendeu? E eu não sei se foi uma questão de inteligência da Clitemnestra, que ela já conseguia ler esse intuito de vingança do Egisto, mas também conseguia ver que ele era um personagem covarde, manipulável, de certa forma. Então, ele tinha essa sede de retomar o poder, mas ele não tinha coragem para agir. Então, ela orientou e manipulou ele a agir. Tanto que ele quer assumir a culpa da morte do Agamemnon, né? Ele quer esse poder a partir de uma ação dela. É isso. Andrew, perfeito. Eu vou passar a palavra para Karina. Karina, você tem mais alguma coisa a dizer? Lena também. Gostaria de falar mais alguma coisa? Não, eu achei muito interessante o que o Andrew ele tinha colocado, né, dessa diferença dos dois, mas isso já passou um pouco, mas a diferença dos dois autores dessa colocação da Ifigênia, né? E eu fiquei com isso na cabeça, achei isso muito bom. Não tinha pensado, passou um pouco despercebido para mim, aí fiquei aqui meio quieta fazendo essa reflexão, achei bem interessante. Mas aí a Lúcia também tinha continuado o diálogo, trazendo também uma questão legal que complementou o Andrew, até falar com ela, mas ela já saiu. Então eu tô tranquila aqui, só isso mesmo, tô acompanhando e essas falas ricas e aprendendo. Ana, eu queria aqui lembrar uma coisa, porque também retomando um pouco, né, infelizmente, enfim, você não esteve conosco no encontro passado, né? A gente não te conhecia, porque no encontro em aulas, eu não sei se os colegas lembram, a gente havia discutido o quanto que em Ifigênia em aulas a culpa das situações pelas quais Agamemnon e Clitemnestra passaram em Helena, esposa de Menelau. E tem uma fala aqui da Clitemnestra que muda totalmente o pensamento sobre Helena, porque acho que a Lena tá aí. Lena, você lembra que na semana passada você havia comentado que a Helena é uma filha da puta, que ela é culpada de todas as tragédias, que ela é pintada dessa forma. Sim, não é você que está dizendo. De acordo com o Junito, foi tendo uma mudança na visão de Helena com o tempo. Sim. No início, ela era venerada como uma deusa mãe, uma grande deusa. Depois virou uma heroína e depois virou a desgraçada que acabou com tudo, entendeu? Culpada por tudo. Mas você se lembra que essa culpa ela é atribuída em Ifigênia em Aulis, não é? Sim. Ela é reiterada. E aqui, Clitemnestra diz que não. Lá no verso 1700, ela diz assim: por que lançar inteiro sobre Helena rancor tão grande? Não deveis tampouco atribuir-lhe a perdição dos gregos como se ela tivesse destruído tão numerosas vidas e causado em tantos corpos chagas incuráveis. Então, eu acho que ilustra muito o que você falou, né? A gente tem que lembrar de uma coisa. Calma. A gente tem que lembrar de uma coisa. Agamemnon, esse que vocês leram para essa semana, é de Ésquilo, correto? Sim. O que a gente leu da Ifigênia é Eurípides. Sim. O tempo de... Eu não sei quantos anos são de diferença de um para outro.
mas isso tudo influencia também da forma como a história vai ser narrada. Que é isso que o Junito fala, que ao longo da história, as narrativas dos mitos, do mito de Helena, por exemplo, vai sendo modificado na narrativa, né, ao longo dos anos. Não, mas eu tô falando, eu li essa citação para ilustrar isso que você mesmo está dizendo, sobre essas versões de Helena. Não é para, entendeu? Ela faz o apontamento aí sobre isso. Ainda tem um detalhe que a Clitemnestra ela não tem moral para defender Helena. Sabe? Ela vai, defende, e depois ela faz aquilo tudo. Ela mata o marido, sabe? Ela tá traindo o marido com outro cara, ela tá enganando outro cara. Então, tipo, uma defesa de Helena vinda da boca de Clitemnestra é a mesma coisa que nada. É tipo, é uma filha da puta falando bem de outra filha da puta. Então, eu acho que já é um indicador. As duas assim, são irmãs, né, Ana Clara? Então, assim, é aquela relação fraternal, né? Do tipo, uma hora eu quero matar meu irmão, outra hora eu sou amor, né? Exatamente. Quando elas soltam essa defesa de Helena, eu acho que já é meio que para mostrar que ela já está entrando numa situação, entre muitas aspas, né, de loucura, né? Ela já está entrando, já está sendo consumida pela mágoa que está cegando ela, a ponto dela achar, porque para mim a peça foi muito categórica em relação a Helena, né? Tipo, Helena, para que a gente está indo morrer por causa de uma mulher qualquer que decidiu ir ficar com outro homem? Né? E quando a Clitemnestra defende ela, para mim é só uma indicativa, a peça está indicando, olha, ela é a filha da puta, ela é escrota, preste atenção, ela está defendendo uma escrota. Eu acho que vem muito por esse lado também. É o que a Helena falou, né? Ela mudou Entendi o que você quis completamente de dizer, imagem. entendi. Isso do ponto de vista mais contextual, né? Quer dizer, é uma mulher sem escrúpulos defendendo uma mulher que, na mentalidade da Grécia, seria uma mulher causadora. Sim, entendi. Só para avisar que eu estou participando, eu estou prestando atenção em tudo que vocês estão falando, mas eu estou deixando a câmera desligada porque eu estou com muita dor na coluna. Aí eu não estou conseguindo ficar segurando o celular. Então eu vou desligar de novo. Tudo bem. Mas Tudo bem. Só para te avisar também vou que. falar aqui, aí eu... Perfeito, Lena. Quê? O nosso encontro já está terminando já, né? O nosso encontro termina às 8 horas. São 7h50. Eu vou passar a palavra para o Luiz. Acho que o Luiz pode ter alguma coisa a dizer, né? O Luiz não falou muito hoje. Né? E, enfim. Eu não. Eu passo a palavra para o Luiz, mas se alguém quiser falar mais alguma coisa, né? Por favor. Nós temos ainda 10 minutos, tá? A gravação que não está muito boa, tá? Porque a minha internet caiu algumas vezes, então vai ficar meio picotada. Mas, enfim, a gente segue a vida. Eu não tenho muito o que falar, não. Acho que tudo que tinha de falar, né, já foi falado, né? Inclusive, eu só tenho uma coisa para chamar essa fala da Clitemnestra, né? Ela é muito interessante, né? Porque eu marquei essa fala aqui também, né? Porque isso foi algo que me chamou muita atenção, né? Ela completa, não há por que chamar agora a morte se vos abate um golpe insuportável, por que lançar inteiro sobre Helena rancor tão grande, né? Ou seja, meio que transportar um erro, uma culpa, como se ela fosse a pioneira dessa guerra, né? Enquanto não foi. Né? A gente sabe que o que foi dito aqui foram os deuses, né? Inclusive as deusas, né? Foi um concurso, né? Ártemis, Atena e Afrodite. Meu amor, Afrodite prometeu amor, prometeu a mulher mais linda, o cara vai pensar em quê? Né? O cara escolheu, vou ficar com a Afrodite que ela vai me oferecer, aí pronto, né? Aí depois fala que a culpa é de Helena, mas não é, né? Aí a gente entra nessa questão. Na E é verdade, interessante, né? Porque ela vem com uma questão. Sim. Pode falar, Luiz. E a Clitemnestra, por uma ligação também familiar né, com a Helena, porque elas são irmãs, né?
entra, vamos dizer, com essa sensatez, né? Para a gente, eu acho que hoje é sensatez. Na época, talvez isso não fosse uma sensatez de Clitemnestra, né? Devido ao contexto que a gente encontra aqui na tragédia, né? Então, assim, ela falando dessa perdição dos gregos, então, ou seja, essa perdição não é por culpa de Helena, original de Helena, uma culpa que eles mesmos que se emaranharam lá e se fuderam, vamos ser claros, né? E é só isso, assim, só encerrar dizendo que essa peça de Éschilo ela tem um valor poético para mim. Não sei se é por conta da tradução ou se ela carrega em si na originalidade, mas ela tem um valor poético muito profundo, né? Luiz, você falou sobre valor poético, eu também queria encerrar a minha fala e depois dar a fala para as outras pessoas, pegando um pouco disso que você me falou, de você falou aqui. Tem uma fala de Cassandra, essa fala tá aí entre 1350. Pedro, eu acho que você vai gostar muito também disso do que eu vou falar, porque a Cassandra, quando descreve as fúrias, né, as eríneas, né, também conhecidas também como as eríneas, ela diz assim, ó: debaixo deste teto nunca se afastou um coro uníssono, mas não harmonioso. E essa imagem das eríneas como um coro uníssono, mais desarmonioso, me lembra um pouco, muito avant-garde, né, de obras de arte, né, que estimulam justamente essa desarmonia, essa, enfim, quebra de ritmo, né? Inclusive o Mário da Gamakuri, ele faz uma nota, várias notas na verdade, no final dessa peça dizendo sobre a desregularidade dos versos, né? No final, à medida que Clitemnestra vai falando e à medida também do que Egisto vai falando. Então, isso também me marcou muito, assim, o quanto que essa peça também entende a desarmonia, né, como um elemento estético, ou seja, como um elemento assim também de contribuição para a leitura de uma vida que é desarmônica também, né? Porque no fim das contas, as eríneas, como são desarmônicas, se aproximam desse genus, né? Se aproxima dessa genealogia desarmônica. Isso também me chamou muito a atenção, sobretudo vindo de uma personagem, né? Que é uma personagem ligada, a gente não pode esquecer, a Apolo, que é o deus, né, da lira, que é o deus, enfim, da musicalidade, da instrumentação. Então, essa sensibilidade trazida na voz de Cassandra, né, é muito interessante, né, porque ela faz a leitura das eríneas, das fúrias, também por uma propriedade ao ser profetisa de Apolo, né? Não sei se faz sentido o que eu estou dizendo, isso que eu estou falando para vocês. Alguém quer falar mais alguma coisa? Temos 5 minutos. Não, já falei demais hoje. Eu queria. Não, fala, André, fala. Pode falar. O Luiz chamou atenção no início do nosso encontro para a alegoria do leãozinho. Eu tinha uma leitura para essa alegoria que eles estavam falando da Helena. E agora eu fiquei na dúvida se é a Helena ou Clitemnestra. Ô, Andrew, você já viu que nessa peça tem várias metáforas com animais? Tem muitas metáforas com animais, né? Não sei se você já reparou, tem um leão, aparece a figura do leão. Uhum. Mas essa alegoria do leãozinho, especificamente, estava falando de uma personagem mulher, certo? Era a Clitemnestra ou a Helena? Leão covarde, eu falei né? isso no início, né? Tem aqui o leão covarde. O leão covarde é Egisto, faz uma alusão a Egisto. Na peça, aqui no finalzinho,
no finalzinho não, né? Numa fala de Cassandra, que está localizada no verso 1390. Lá no final, ela diz assim, né? Falando sobre o assassinato, né? Premeditando o assassinato de Agamemnon. Ela diz assim: a fêmea mata o próprio macho, aqui bifronte monstro repugnante, víbora ou sila morador em rochedos ocultos, desolação de infortunados marinheiros, irei pedir o mais horripilante nome. Então tem uma metáfora aqui também, né, da questão. Pois é, mais uma vez a figura do leão aparece. E eu queria retomar essa alegoria aí do início, cara. Eu acho que está no verso 815, para vocês perceberem também a que personagem essa alegoria poderia estar se referindo. Se realmente é o Egisto, ou a Helena, ou a Clitemnestra, ou são todos. Quais são os versos? 815. Aparece, na verdade, ali no início. Acolhe alguém um leãozinho em casa, tirado ainda tempo da leoa. Começa aí. Acolhe alguém um leãozinho em casa, tirando ainda tenro da leoa e desejoso apenas de seu leite. Dos primeiros dias. Dócil, diverte-se com os meninos e dele. Ah, sim. Isso. Vocês acham que isso é uma mensagem? É uma mensagem ampla, pode se referir a todos os personagens, de certa forma, estes que cometem uma certa traição, ou ele está se referindo especificamente a um dos personagens da peça? Essa alegoria do leãozinho. Não, então, aqui, como é feito pelo coro, ele está contextualizando a questão, né, um pouco da situação de Troia, né, que ele começa mais lá acima, ele fala: cólera de rígidos desígnios mandou a Troia bodas lutuosas, cobrando grande zelo hospitaleiro, na hora certa o preço da desonra daqueles. Com voz harmoniosa cantavam hinos em louvor da noiva e seus parentes no Imineu Solene. Aí ele vai pá, aí vem, repleta da amargura de ver mortos tantos filhos seus. Acolhe alguém um leãozinho em casa, aí começa. Né? O que eu li lá no início. O leãozinho era Helena, acolhido por Paris. Porque antes ele estava falando de Paris. Entendeu? Aí eu já não sei, eu tenho que ir com mais calma. Aí eu entendi que mais uma vez... Qual é a sua leitura, Andrew? Qual é a sua leitura? Diga para nós. Eu entendi que aí ele estava falando da Helena como uma figura que traz desgraça a quem se aproxima dela. Porque antes de fazer essa alegoria, eles falam do Paris, do funesto noivo, e choram sobre o fardo insuportável da vida muito mais que desgraçada, repleta da terrível amargura, viver e morte tanto seus filhos. Ou seja, o Paris amaldiçoou a cidade ao levar a Helena. E aí, ao acolher esse leãozinho, né? Esse leãozinho que a princípio parece falou, achei que você estava se referindo à Clitemnestra. Cara, será que eu estava me referindo à Clitemnestra. Né? Porque essa questão, é aquela questão, ela tira, ela perde a filha, né? E aí, com o tempo, a saíra consome, e aí que ela Por isso que agora acaba eu tô vendo que essa alegoria do leãozinho ainda serve para vários personagens. O Egisto, a Clitemnestra. É que eu falei antes, ele tem uma relação que, ao mesmo tempo que ele está contextualizando ali no cenário de Troia, ele está servindo também como um prenúncio da tragédia causada por Clitemnestra. E também funciona como uma espécie de arquivo da própria tragédia, né? Exatamente. Maneiro, gostei. Queridos, são 8h02. Eu acho que podemos encerrar, né, o nosso encontro. Foi muito bom, como sempre, tem sido ótimo, né? Agora, ainda mais com a nossa querida Ana, que vai, enfim, nos auxiliar, enfim, vai nos presentear com conhecimento sobre a Grécia, sobre a história da Grécia, né? E... Eu quero o nome das autoras, pelo amor de Deus. Oi?
Oi, Luiz. Eu quero o nome das autoras. Então, Ana, e vou te colocar. O Andrew, você é administrador do grupo. Você Bota ela no grupo, pelo amor de Deus. já. Todos nós somos administradores. Então, ficamos combinados que o Andrew vai colocar a Ana no grupo e aí a gente vai poder trocar muitas figurinhas. E na semana que vem nós discutiremos, né, Electra, né, de Ésquilo, né? E boa noite. O Maurício está cheio de sono, né, Maurício? O Maurício está descansado. Gente, só um recado rápido. Domingo que ele Gente, tinha para Sófocles. Electra de Sófocles. Porque tem a de Eurípides também, Sim. tá? Então é de Sófocles. Eu vou indicar qual é o lugar. Então, um beijo a todos, boa noite, se cuidem, fiquem com Deus, descansem, que amanhã é segunda-feira, dia de trabalhar, no meu caso, né? Enfim. E, Luiz, depois coloca lá no grupo o nosso evento, né? O nosso encontro. Ah, sim, vou colocar. Nós faremos uma live, Luiz e eu, né? Na terça-feira agora. Terça-feira. Vou dizer melhor, né? Sobre o que é, tá bom? Ana, o que você achou? Se quiser dar um testemunho para nós, palavra. Vou falar Acho que rapidinho. eu vou chamar a Karina. Comer o tempo de vocês. Gente, eu achei muito legal. Eu tava sentindo muita falta, porque eu me formei agora, né? E sinto falta de ter com quem conversar esse tipo de coisa. É difícil achar gente que gosta de Grécia, para além de Percy Jackson e coisas assim. Então, tipo, conseguir ter um acesso mais à Grécia mesmo, sem ser só comigo, foi ótimo. Adorei. Obrigada. Então, vou encerrar, tá? Queridos, eu vou... Calma aí.